A videoaula de hoje era uma videoaula curtinha, apenas para retomar alguns conceitos, tá? Conceitos estudados esses ao longo do primeiro bimestre, dentro dos capítulos 1 e 2 do material de química de vocês. Tá? Nós vamos passar bem superficialmente, porque nós já vimos em profundidade durante o bimestre, apenas para que vocês tenham conhecimento do que vai cair, que vai ser pedido de vocês na atividade avaliativa dessa semana. Legal? Bom, vamos lá. Material na mão e vamos seguir. Gente, primeira coisa que nós vimos aí no início do bimestre foi que, ao longo da história, houve diversas tentativas para se entender a estrutura da matéria e, em algum momento, foi retomada a ideia de matéria particionada, ou seja, descontínua. O que significa isso? Que a matéria era feita por uma unidade elementar que foi denominada átomo, certo? Já se tinha conhecimento no século XIX de que existiam mais de 10 elementos, tá? Bem mais do que isso, e já se conheciam alguns desses elementos. Então, foram criados símbolos para esses elementos, certo? E investigações científicas posteriores, elas visaram justamente procurar entender qual que era a característica ou as características principais em termos de estrutura dos átomos, certo? Ou seja, dessas partículas que constituem a matéria. Legal? Aqui nós temos uma imagem do século XIX, do ano de 1835, de alguns elementos então conhecidos na época e seus respectivos símbolos. Claro, hoje nós usamos outros símbolos que são baseados no nosso alfabeto e cujos símbolos característicos de cada elemento eles são representados pelas letras que compõem o nome em latim de cada elemento, certo? Hoje nós conhecemos esses símbolos dentro da tabela periódica. Mas, em 1835, uma das propostas foi justamente usar esses símbolos. Claro, com o evoluído conhecimento, foi-se descobrindo mais e mais características a respeito do átomo e, portanto, foram-se criando sempre modelos mais sofisticados da estrutura do átomo até chegarmos no átomo que nós conhecemos hoje. Claro, ele não tem exatamente essa característica. Essa aqui é uma imagem meramente simbólica para que entendamos que o átomo ele é constituído basicamente, né, a grosso modo, de duas regiões distintas, o núcleo e a eletrosfera. Legal? Bom, sendo que os elétrons estando na eletrosfera, eles orbitam em regiões movimentando-se ao redor do núcleo. Beleza? Bom, essa é a concepção básica, a mais simples do átomo que nós entendemos até hoje. Certo? Bom, para chegarmos a essa estrutura, nos baseamos fortemente num dos maiores nomes da ciência que contribuíram para o desenvolvimento do modelo atômico que conhecemos hoje. E esse foi o físico dinamarquês Niels Bohr, tá? Grande amigo de Albert Einstein. Niels Bohr descobriu que na eletrosfera os elétrons não estão distribuídos de forma aleatória, mas de forma organizada em níveis de energia. Tá? Essa foi a descoberta de Niels Bohr, sendo que os elétrons eles estão divididos em níveis de energia, cada sucessivamente mais distantes do núcleo, que vai do primeiro nível, o mais próximo do núcleo, até o sétimo nível, o mais distante do núcleo. De modo que a energia do elétron ela é compatível com o nível de energia que esse elétron ocupa. Ou seja, um elétron que está no nível 7 tem maior energia do que um elétron que está no nível 1, 2, 3 até o 6. Certo? E outra descoberta de Niels Bohr foi a possibilidade de um elétron que está em um nível saltar para um nível superior quando absorve energia eletromagnética, em outras palavras, a energia similar à luz ou à própria luz, e quando o elétron retorna para um nível inferior, ele emite uma energia eletromagnética de intensidade referente à diferença de energia entre os níveis desse salto. Legal? Então, por exemplo, se ele foi do nível 6 para o nível 3,
Ele vai emitir uma energia correspondente a essa diferença entre o 3 e o 6. Tá certo? Legal? Então, vamos seguir. Isso foi possível pelo estudo das linhas de absorção e emissão do átomo de hidrogênio. Foi exatamente o que Niels Bohr realizou. Investigando o átomo de hidrogênio, ele verificou quais eram as intensidades de energia eletromagnética absorvida e emitida pelo átomo de hidrogênio, e a partir daí ele criou esse modelo em que o átomo ele é constituído por níveis de energia na eletrosfera, ou seja, camadas, como nós também conhecemos, certo? Bom, Niels Bohr se baseou então nessas linhas de emissão e absorção dos elétrons para o átomo de hidrogênio. Isso conseguiu explicar, inclusive, as variedades de cores que nós conhecemos hoje. Tá? Um dos experimentos mais simples para verificar essas características é o teste de chama, famoso e muito simples, usado em laboratório para diferentes tipos de sais. Para cada sal, uma cor diferente surge quando eles são queimados em uma chama. Legal? Por isso chama teste de chama. E isso está baseado justamente na ideia de transição de elétrons entre níveis de energia e consequente emissão de luz numa cor característica. E essa cor ela é correspondente à energia eletromagnética produzida por essa transição de elétrons. Beleza? Bom, então é justamente essa transição de elétrons que permite que possamos enxergar cores, todas as cores que nós conhecemos, tá certo? Esse salto dos elétrons de um nível para outro, de um nível superior para um nível inferior, que emite a energia correspondente à cor que nós enxergamos. Ok, gente? Tá? Então isso tudo foi mérito do cientista Niels Bohr, um físico dinamarquês. Bom, claro que cada elemento ele tem as suas características próprias, e isso varia, obviamente, para cada elemento da tabela periódica, certo? No entanto, cada elemento ele tem as suas linhas de emissão muito características. É similar ao que conhecemos como impressão digital. É como se as linhas de emissão de um determinado elemento fossem a impressão digital daquele elemento. E esse conhecimento, ele é fortemente utilizado na área aeroespacial, em astrofísica, para identificação de componentes estelares, etc. Beleza, gente? Esse conhecimento ele é bastante amplo. Então, essa é a base para entendermos a estrutura atômica. Beleza? Bom, acontece que o elétron, sendo uma partícula elementar e com essa dinâmica de posicionamento no átomo, ele podendo sofrer essas transições, aí é que surge a necessidade de explorarmos a mecânica quântica, ou seja, aquilo que lida principalmente com as propriedades do elétron, certo? E daí surgem os números quânticos. Qual é a finalidade desses números quânticos? Sendo eles baseados na estrutura eletrônica do átomo, a estrutura eletrônica, ou seja, como os elétrons de um átomo estão distribuídos nesse átomo em termos de nível de energia e subníveis. Ou seja, a base é o diagrama de Linus-Pauling. Tá? E os números quânticos eles nada mais fazem do que mapear o elétron dentro do átomo. Cada elétron ele vai ter um conjunto de números quânticos e um elétron não tem exatamente o mesmo conjunto do que outro elétron, certo? Apenas para a gente lembrar, os 4 números quânticos são o número quântico principal, que corresponde ao nível de energia, ou seja, a camada em que o elétron está, certo? Sendo de 1 a 7. 1 é a camada ou o nível mais próximo do núcleo, ou pode ser a órbita, você pode chamar. E sétima é a camada ou nível mais externo, mais distante do núcleo atômico, tá certo? Já o número quântico secundário, conhecido por número quântico de momento angular orbital, ele corresponde ao subnível, tá? Ou seja, ao subnível dentro daquele nível de energia. Por exemplo, se o elétron está no nível 1,
o número quântico principal é igual a 1. E se ele está nesse nível, no subnível S, por exemplo, ele é representado pelo número quântico 0. Ok? Então ele vai ter o número quântico 1, correspondente ao nível, e 0, correspondente ao subnível S. Beleza, gente? Tá? Então tá aí os dois primeiros números quânticos. E o terceiro, o número quântico magnético, ele vai identificar qual é a caixinha, ou seja, qual é o orbital em que o elétron está localizado. Lembrando que em cada orbital, cada caixinha cabem 2 elétrons. Beleza? O quarto número quântico é o número quântico de spin, que seria equivalente a posição de rotação do elétron, né, como se o elétron girasse ao longo de um eixo dele próprio, tal como a rotação do planeta Terra, que produz o dia e a noite, né? Seria equivalente o elétron girar e, dependendo de para onde o elétron gira, ele vai ter um spin, que pode ser mais meio ou menos meio. Tá certo, gente? Bom, aqui foi só uma revisão muito superficial, vocês têm o conteúdo completo no caderno e no material de vocês. Então, gente, aqui é apenas para a gente lembrar a finalidade. Novamente, não existem dois elétrons no mesmo átomo, que tenham o mesmo conjunto de números quânticos. Ele pode ter o mesmo conjunto até o terceiro número quântico, mas vai variar no quarto número, indicando dois elétrons estão ocupando um mesmo orbital, mas um tem um spin para cima, que significa mais meio, e outro tem um spin para baixo, que significa menos meio. Legal, gente? Beleza? Então é um conjunto que indica aonde está o elétron e para onde ele gira. Beleza? Bom, o que mais nós vimos? A última coisa que nós vimos no primeiro bimestre, o último tópico, foi sobre isomeria, um tópico um pouquinho mais longo, porque nós vimos 3 tipos de isomeria. Tá? Isomeria, só para lembrar, ela identifica semelhanças e diferenças entre compostos exclusivamente orgânicos. Tá? Nós vimos primeiro a isomeria óptica, que faz uso da luz chamada polarizada. Né? O que é a luz polarizada? É a luz, quando a luz natural, eu diria a luz que oscila em vários planos de oscilação, passa por um material polarizador e esse material só permite a passagem de um plano de oscilação da onda eletromagnética da luz. Aí, essa luz ela é dita polarizada. Utiliza-se a luz polarizada justamente para investigar as propriedades ópticas dos compostos orgânicos. Tá? O que acontece? Os compostos opticamente ativos são capazes de girar o plano de oscilação da luz polarizada e o detector que faz isso, ele identifica se o composto ele é destrógeno ou levógeno. Legal? Bom, isso só vai acontecer quando, como nós dissemos, nos compostos opticamente ativos. Esses compostos opticamente ativos são aqueles que possuem o que chamamos de carbono assimétrico, ou seja, um carbono que, das suas 4 ligações, nenhum dos 4 ligantes é igual. São 4 grupos completamente diferentes entre si. Então, esse carbono, que tem 4 ligantes diferentes, é chamado carbono assimétrico ou carbono quiral. Legal? Acontece que para uma substância que tem um carbono quiral, essa substância sempre vai ter 2 isômeros, certo? Da mesma forma, uma substância que na mesma molécula você vai encontrar 2 carbonos quirais, essa mesma molécula vai ter 4 isômeros diferentes. Beleza? São todos muito parecidos, mas mudam em termos estruturais. Tudo bem? Um exemplo é a substância ácido tartárico, outra o ácido lático. Tem várias substâncias que têm propriedades ópticas. Beleza, gente? Então, isso é isomeria óptica, em termos resumidos. Tá? Nós conhecemos também a isomeria geométrica espacial, né? A isomeria que é conhecida como isomeria do tipo cis-trans. Né? Ela é baseada na divisão da molécula ao longo da sua insaturação,
da sua insaturação do tipo ligação dupla, né? De modo que você cria dois planos imaginários, né? O plano de cima e o plano de baixo, e avaliando a posição dos ligantes, nós conseguimos definir se é cis, o isômero, ou se o isômero é do tipo trans. No caso aqui nós temos uma figura que representa dois isômeros, né? O isômero trans e o isômero cis. O isômero trans ele tem grupos sendo que um ligante está no plano de cima e um ligante igual está no plano de baixo. Esse, no caso, é o isômero do tipo trans. E o isômero cis, ligantes iguais estão no mesmo plano, os dois no plano de cima, por exemplo, os dois no plano de baixo. Certo? Isso é a isomeria do tipo cis-trans e ela é utilizada para compreender as propriedades de alguns tipos de compostos, tal como gorduras. Né? As gorduras trans, por exemplo, têm propriedades diferentes das gorduras do tipo cis. Legal? E aí, uma pode ser mais prejudicial à saúde do que outra. Beleza, gente? Bom, é aí que nós conseguimos aplicar um pouco dessa ideia de isomeria geométrica, tá? Ou espacial. Beleza, gente? Vimos também a isomeria plana. A isomeria plana é a mais simples, mas ela tem 5 tipos. A isomeria de cadeia, onde as diferenças entre dois compostos orgânicos elas se encontram na cadeia carbônica. Tem a isomeria de posição, em que dois compostos orgânicos têm a mesma função química, mas varia a posição do grupo funcional, certo? De uma para outra. Tem a isomeria plana de função, em que dois compostos têm a mesma fórmula, mas funções químicas diferentes, tal como um é cetona e outro é aldeído, certo? A isomeria plana do tipo metameria, que é exclusiva para compostos que têm heteroátomo de oxigênio, e a isomeria plana do tipo tautomeria, em que ocorre a transformação espontânea, é uma reação química espontânea, de uma substância em outra substância, tá? Sendo que as duas, a anterior e a formada, têm a mesma fórmula. Isso é a tautomeria. Tá? É a única das 5 que envolve reação química. Beleza, gente? Bom, esse aqui é apenas, novamente, um panorama geral do que nós vimos no primeiro bimestre. Tá? Uma das matérias importantes aí que vimos também é a hibridização do átomo de carbono, certo? Isso está relacionado aos tipos de ligação que o carbono faz, independente do ligante. Mas como que o carbono consegue arranjar os seus níveis de energia, seus orbitais, seus elétrons, para realizar uma ligação química, né? Lembrando que cada carbono sempre vai fazer 4 ligações químicas, certo? Bom, como nós vimos, existem algumas diferenças nos orbitais quando o carbono é isolado, ou seja, antes de formar a sua ligação química, que é só o elemento antes da ligação, e após a ligação química, ou logo antes de formar a ligação química, os orbitais eles sofrem uma espécie de deformação, um realinhamento na energia dos orbitais, de modo que eles se tornam propícios a acomodar os elétrons dos átomos ligantes. Tá? E ocorre aí uma pequena modificação nos níveis de energia desses orbitais. Tá bom, gente? Dos orbitais do carbono antes de ligar para após a ligação. Tudo bem? Bom, gente, então dá uma repassada aí no conteúdo do primeiro bimestre, somente capítulos 1 e 2, até isomeria, e boa atividade para vocês, gente. Muito obrigado aí pela atenção de todos e que a força esteja com vocês. Um abraço a todos.